galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Eu venho aqui compartilhar uma palavra, né? Eu acordei literalmente lembrando dela, né? Tá em Gálatas capítulo 2 e realmente eu viajo na mensagem, porque eu gosto de entender, é como se eu tivesse no cenário ali para entender todo o contexto e que de fato o que todos eles querem passar. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, eu vou pular para o verso 7, mas leia todo o capítulo para você entender, vamos lá. Antes, só para você entender, Paulo ele dá uma comida de rabo em Pedro, porque Pedro ele estava fazendo uma acepção de pessoas. E só para você entender também, Paulo ele ministrava, né, a mensagem para o povo da incircuncisão, que é os gentios. E Pedro ele fazia a ministração para o povo que era circuncisos e era os judeus, né? Continuando aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que era o que Paulo ministrava, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão. Olha lá. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Olha lá, ele mesmo está explicando aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível. Paulo lá, ele começa a falar. É muito engraçado, né? Eu gosto muito de Pedro também, porque Pedro ele era muito bruto, porém ele tinha um amor por Jesus tão bonito, só que escorregava no tomate. Vamos lá. No 12, porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha lá. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Circuncisão eram os judeus. 13. E os outros judeus, olha lá, Paulo está falando, também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha lá o perigo, né? Pedro ele estava fazendo acepção, está falando aqui com os judeus, e também Barnabé caiu na dele. Né? Paulo ele teve que resistir na cara para que Pedro ele parasse com isso. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, né, alguns vídeos eu disse aqui, né, que eu posso julgar uma pessoa mediante a reta justiça de Deus para corrigir essa pessoa. É o que Paulo está fazendo com Pedro aqui. Vamos lá. E essa história de que só Deus pode me julgar, olha lá, vamos continuar aqui para você ver. E que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ai, Pedro deu aquele puxão de orelha. No 15, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Assim, é até meio não é complicado, meio chatinho de falar sobre isso, porque Paulo ele fala de duas leis: a lei terrena, né, e a lei de Cristo, que são totalmente opostas. Vou continuar aqui.
Vamos lá. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Né? A lei de Moisés, ela veio para mostrar, né, o que, né, não está de acordo com a vontade de Deus o Pai. Vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa lei. Existe uma lei de trânsito. Se eu passar no vermelho, o que acontece? Eu tomo multa, eu tenho sanções, né? Eu tomo multa, eu posso atropelar alguém, né? Pode acontecer um acidente, né? É para isso que a lei veio, né? Para regulamentar. Senão as pessoas iam fazer o que quisesse, né? Ia ficar tudo bagunçado. Veio para pôr ordem, né? Não sei se tá dando para entender. 17, vamos lá. 17, vamos lá. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo, ele está falando aqui. A lei de Moisés que fazia isso, hein, ô Pedro? Né, fazer acepção de judeus e gentios. Jesus, ele quebrou esse muro de inimizade. Vamos lá. Então, se eu faço o que a lei de Moisés manda fazer, eu tô anulando o sacrifício de Cristo, tô pisando no sangue, né? Tô fazendo o sacrifício de Cristo em vão. Continuando. Porque eu pela lei estou morto, mas para a lei, para viver para Deus. 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo, e se entregou a si mesmo por mim. Não, olha o que Paulo fala aqui no último, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. De balde quer dizer em vão. Paulo, eu não vou aniquilar a graça que eu recebi, porque senão eu estou anulando Cristo, né? Paulo, ele não andou com Cristo, entendeu muito sobre a graça, né? E levou outras pessoas a entenderem sobre a graça também. Pedro, ele andou 3 anos com Cristo, mas ele escorregava tanto no tomate. É tão bonito ver o amor que Pedro ele tinha por Cristo, né? Se não fosse Jesus, Jesus ele fala uma passagem, ó, o diabo tentou Cirandaí, ó, para tomar sua vida, mas eu não vou deixar. Enfim, era essa mensagem que eu queria compartilhar e que Deus Pai abençoe e até a próxima mensagem. Fala galerinha, voltei aqui, eu vim compartilhar a segunda parte, né? Eu tava procurando esse versículo para compartilhar com vocês. No vídeo anterior eu falei de Paulo, né? Que ele dá um puxão de orelha em Pedro, porque Pedro ele estava fazendo acepção de pessoas. Aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, olha só o que Pedro diz. Nossa, eu fico assim muito feliz, né? Acompanha comigo, eu vou ler o 15, 16 e 18, os versos. Ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está falando aqui da graça, olha aí. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Está falando da graça. Que os indoutos e inconstantes torcem e, igualmente, as outras escrituras para sua própria perdição. Mas depois você lê, ó, o 18. Olha o que Pedro diz, né? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Né? Eu, assim,
eu fico imaginando, né, essa situação. Pedro, né, ele é totalmente bruto. Imagine a cena. Chega Paulo, dá a comida de rabo nele. Eu imagino Pedro assim: pô, quem é esse cara aí? Eu andei com Jesus 3 anos, né? Tá chegando agora e quer tirar minha moral? Mas eu vejo Pedro literalmente engolindo o orgulho, né? E reconhecendo aqui, ó, na carta que ele escreve para os irmãozinhos, ó, eu reconheço. A graça, ela tem pontos difíceis de entender, né? Enfim, a lei de Moisés mandava uma coisa, porém a graça é de graça, né? Ninguém merece. E ele confessa isso nessa carta. Enfim, era isso que eu queria compartilhar. Que Deus o Pai abençoe.